Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura. E nessa terceira parte sobre o corpo de dor, o Eckhart ele fala mais sobre o assunto das crianças. É bem interessante como o corpo de dor atua nas crianças e também como a gente se liberta desse corpo de dor. Ele começa a dar os primeiros indícios, as primeiras dicas. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Faz parte do inconsciente coletivo acreditar que somos a soma de nossas vivências e experiências. É claro que nós podemos aprender e evoluir muito com as nossas experiências e vivências, mas não é isso que o corpo de dor faz. O corpo de dor se alimenta da dor, ou seja, dos traumas, dos momentos difíceis, das lembranças que machucaram. Só que, por acreditarmos que nós somos a soma de nossas experiências e vivências, acreditamos também erroneamente que somos o corpo de dor. O corpo de dor, você sabe, é um acúmulo de energia densa que, por similaridade, atrai e se alimenta mais de energia densa. Logo, pessoas com o corpo de dor denso tendem a atrair outras pessoas da mesma forma, na mesma frequência, ou a atrair situações negativas para se alimentar. O ponto principal para se livrar do corpo de dor é, portanto, reconhecer que ele não é quem nós somos. Ele é uma manifestação energética presente em nosso corpo, mas ele não é quem somos nós. Para ilustrar melhor isso, o Eckhart conta a história de uma mulher que foi se consultar com ele e ela revelou que ela sofreu maus tratos durante a infância, pois teve um pai violento. Ela não havia percebido o quanto ela se identificava com esses pensamentos e sentimentos, alimentando assim o seu corpo de dor por tanto tempo. Em outras palavras, carregava o fardo de ser uma pessoa infeliz. Durante a sessão, o Eckhart pediu que ela focasse na sua tristeza, sem pensar no que alimentava essa tristeza. Então ela ficou irritada, dizendo que ela não queria aceitar aquilo. Quem está falando? O Eckhart perguntou. É você ou sua infelicidade? O que você acha que vai acontecer se você não se importar mais em ser infeliz? Você quer descobrir? Essa pergunta fez essa mulher refletir por um tempo até que ela percebeu que o que alimentava aquela tristeza era a sua não aceitação, a sua luta interminável contra uma história de algo que não mudaria. Ao perceber e soltar isso, ela disse ao Eckhart que ela ainda se sentia infeliz, mas agora ela percebia um espaço em volta dessa infelicidade. A infelicidade dela era causada pela narrativa de seus pensamentos, que por sua vez causavam emoções que alimentavam o seu corpo de dor. Essa percepção de que existia algo além da dor, o espaço que ela comentou, é o que o Eckhart chama de presença. Nós não somos a dor, mas muitas vezes acreditamos que somos. Inclusive ele fala muito sobre a presença no livro O Poder do Agora. E nós aqui também no canal, a gente tem uma série que se chama Estudando o Poder do Agora. Então se você não viu, te convido a assistir, que vai te ajudar muito a entender mais esse conceito de presença. Na sequência, o Eckhart explica que a energia do corpo de dor que foi liberada por aquela mulher acompanhou ele até um restaurante onde ele foi jantar. Nesse restaurante, a energia se instalou em outra pessoa que começou a causar problemas e criou um alvoroço naquele lugar. E o que aconteceu? O Eckhart explica que a energia foi para uma outra pessoa que tem um corpo de dor com a mesma frequência vibracional. Este é um dos motivos, por exemplo, do campo energético de um presídio
ser extremamente denso, pois é onde ocorre um acúmulo grande de energias de todos os corpos de dor daquele lugar. E um outro ponto que inclusive nós falamos um pouco no vídeo passado é sobre o corpo de dor nas crianças. A criança manifesta o seu corpo de dor, pois absorve com facilidade o campo energético das pessoas que estão próximas, como por exemplo os pais, parentes que vivem próximos e a escola. E não basta olhar sorrindo para a criança e pelas costas dizer: nós não podemos brigar na frente dela, pois a criança ela capta o campo energético, ela não capta sorrisos ou olhares. Quando um adulto fica com pena de uma criança apenas porque ela está chorando, essa pena é um sentimento que vem na verdade de dentro do adulto, guardado em seu corpo de dor, e que acaba transferindo para a criança, alimentando o corpo de dor dela. Então todo sentimento negativo que carregamos alimenta o corpo de dor e carrega um campo energético denso. Já uma criança, se ela chora sem motivo, esse choro vem do corpo de dor dela, que ela está alimentando sem querer, sem saber, é claro, ou que ela está sendo alimentada. Quando o corpo de dor de uma criança faz um drama, ela busca afetar os pais emocionalmente para ser atendida. E se os pais embarcam nessa tentativa, o corpo de dor dos pais alimenta o corpo de dor dos filhos. E quando crianças percebem que são acudidas nos momentos de drama, aprendem que quanto mais infelizes, maiores são as chances de conseguirem o que querem. E você sabe, uma criança assim poderá ter sérios problemas quando adulta. Quando cedemos às nossas emoções, mesmo sabendo que estamos alimentando o corpo de dor das crianças, estamos na verdade cedendo ao nosso ego, pois no fundo não conseguimos lidar com o nosso próprio apelo emocional interno. Afinal, é mais fácil ceder ao ego e ver o sorriso inocente da criança e fechar os olhos para as possíveis consequências futuras. Isso inclusive traz um ponto muito importante que é o seguinte: ao invés de nos preocupar com o corpo de dor dos filhos, devemos nos preocupar com os nossos próprios corpos de dor. E você vê, né, mais uma vez, mesmo vindo de um outro ensinamento muito diferente dos antigos ensinamentos, mesmo assim, mais uma vez a gente aprende que tudo começa dentro de nós. O Eckhart, ele dá uma dica para crianças que fazem dramas. Primeiro, devemos observar se o corpo de dor vai tentar nos persuadir através da emoção. Então a gente tem que estar presente e se segurar. Segundo, algumas horas ou um dia depois, ele sugere que a gente faça algumas perguntas para a criança. O que aconteceu ontem tem nome? Se tivesse, qual nome você daria? O que houve com ela depois que foi embora? Ela foi dormir? Você acha que ela vai voltar? Perguntas assim despertam na criança a capacidade dela observar e, portanto, perceber que ela não é o corpo de dor, ainda que ela nem saiba o que é isso. E caso os ataques voltem, os pais podem continuar com as perguntas, do tipo: aquela coisa voltou, não é? O ideal é demonstrar interesse e curiosidade, ao invés de impaciência e crítica. Crianças orientadas assim irão fortalecer cada vez mais o seu senso de presença e talvez sejam elas a alertarem os seus pais um dia de que eles passaram a se dominar por seus corpos de dor. Toda infelicidade que vem do corpo de dor é associada ao passado. Até mesmo as ansiedades e medos do futuro são causadas pelo corpo de dor devido aos pensamentos ligados ao passado. Alguém com o corpo de dor pesado tem muita facilidade de ficar irado, magoado, nervoso, triste. Coisas quase insignificantes podem trazer uma grande infelicidade. E qualquer situação ou evento que possa trazer à tona emoções antigas é recebida com um prazer inconsciente provocada pelo ego. Aliás, corpo de dor e ego são parentes próximos. Todo fato ou acontecimento negativo carregado pelo corpo de dor é interpretado pelo ego de uma forma extremamente forte e exagerada.
E mesmo quando o acontecimento é realmente grande, o ego faz com que a reação gerada seja ampliada, pois é desse sofrimento que o corpo de dor se alimenta. Você já conheceu alguém que tem uma habilidade inconsciente de distorcer as coisas e criar um problema? Essas pessoas fazem isso pois possuem um corpo de dor pesado. E quanto mais emoções negativas, mais impenetrável a pessoa fica. Uma pessoa assim se identifica tanto com seu corpo de dor que não vê outra realidade. Ou seja, ela acredita que é o seu corpo de dor. Ela acredita que essa é a sua única realidade. O Eckhart diz que é preciso muito amor e presença para lidar e não alimentar ainda mais o corpo de dor de pessoas assim. Mas o que isso significa? Imagine que você está na frente de uma pessoa te dizendo palavras ofensivas ou te provocando para um confronto. Mesmo que você não faça nada, não ofenda de volta, não reaja, não compre a briga, se apesar disso você pensar em coisas como essa pessoa é infeliz, ela está passando por tal coisa e por isso está assim. Ou algo como eu não vou gastar tempo com esse monte de baboseiras que ela está falando. Qualquer pensamento que você faça, julgando, analisando ou até lembrando de acontecimentos passados, então nesse momento você também estaria dando voz ao seu corpo de dor e assim alimentando ainda mais essa energia densa. Em outras palavras, aos olhos e ouvidos, o ataque vem de um lado, mas energeticamente ambos os lados estão em baixa frequência. Pois é, eu sei que ele fala, mas nem sempre é tão fácil fazer isso, né? É por isso que o Eckhart fala tanto em presença. Estar presente é não permitir que a mente vague e traga pensamentos que vão trazer emoções negativas. Se focarmos em estar presentes, a gente não precisa nem pensar em coisas do tipo deixa pra lá, entende? E assim, por não alimentar o corpo de dor um do outro, o problema simplesmente dissolve, pois as vibrações energéticas não casam mais. Para finalizar, eu vou contar uma história que eu lembrei que se encaixa muito bem nas explicações de hoje. Certa vez, um samurai que decidiu não mais lutar encontrou com outro samurai no caminho que o desafiou para uma luta até a morte. Naquela época, as lutas geralmente terminavam em morte. Então aquele samurai que decidiu não mais lutar simplesmente sentou, fechou os olhos e aguardou o seu destino. O outro samurai, num primeiro momento, realmente achou aquilo muito estranho e ele estava quase para dar um golpe fatal no oponente. Mas quando ele viu o semblante calmo e tranquilo do adversário, ele viu que ele estava em paz e não com medo do confronto. Nesse momento ele começou a pensar em um monte de coisas, ou seja, o seu corpo de dor começou a trazer vários pensamentos, vários questionamentos. Por que ele está tão tranquilo? Como um samurai se prepara para uma luta sentado e de olhos fechados? Como pode? Ele nem está suando. Na sequência, o corpo de dor trouxe outros pensamentos que eram as respostas a essas perguntas. Ele deve ser um samurai tão bom que ao menor movimento meu, ele vai me dar um golpe fatal. Puxa, que azar o meu encontrar justo com um grande mestre. E assim, depois de todos esses pensamentos, o samurai se ajoelhou perante o outro que estava sentado, pedindo perdão e que poupasse a sua vida. É muito interessante, não é? Quando a gente compreende esses ensinamentos do Eckhart, a gente percebe nessa historinha, por exemplo, que um samurai estava totalmente presente, enquanto o outro estava no seu corpo de dor, ouvindo os seus pensamentos, vibrando em medo e ansiedade. E como ambos estavam em frequências vibratórias totalmente diferentes, o conflito simplesmente não aconteceu. Bacana, não é? Na semana que vem a gente finaliza essa parte do corpo de dor que é bem interessante. Comente aqui se você teve mais insights sobre o seu corpo de dor, ok?
O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. E inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.